mais uma vez. Ô rapaz, Você se passou, sem resenha. Sem resenha, você se passou. Olha o que você fez, mano. É desgraça, meu pai. Amanhã você vai me procurar. Poxa, a culpa é minha. Sai. Eu entrei. Oxe, pera aí. Sai. Lá de fora chama o meu. Puta aqui, tá falando com sua mãe aqui, ó. Puta é você. E outra, mas não vai falar comigo Mas por muita coisa que é sua. se você Não tem bote o dedo aqui, não. bote o dedo mais. Tô botando. Se você botar o dedo, você vai tomar uma bronca. Eu vou falar, mas bote o dedo mais uma vez. Ô rapaz. Para com isso, Patrícia. Bote o dedo mais uma vez aqui, vai. Para com isso, Bote o dedo mais uma vez aqui, vai. Você filmou, né? Veja só, pessoal, boa tarde para todos vocês que me acompanham nas redes sociais. Eu sou o professor Rafael Nascimento. O que eu vou comentar aqui foi um vídeo que viralizou aí na internet e eu sempre que posso compartilho dos meus stories o contraditório. Ou seja, eu vejo muitas mulheres e muitas feministas, inclusive, dizendo que todo homem é opressor, todo homem é machista e assim sucessivamente. Que existe um aumento do feminicídio, um aumento de agressão contra as mulheres, etc. Eu sei bem que não é dessa forma. Por quê? Porque eu venho acompanhando assassinato de mulheres desde 2001. Tem assassinato de mulheres? Tem, mas não na proporção que é falado pela mídia, pelo Estado. Não é à toa hoje que você pega o mapa de violência e você não vê a contagem referente a mulheres que matam homens. Você vê o contrário, de homens que matam mulheres dentro das estatísticas, seja do IBGE, seja do mapa da violência e assim sucessivamente. Ok? Então, eu venho acompanhando desde 2001 e observei que não houve nenhuma modificação. Desde 2001, a gente está em 2026. Certo? Então, por isso que, assim, eu não tenho peso nenhum na consciência referente a essas questões de violência, feminicídio e tudo mais. Só que hoje o que existe é uma mídia muitas vezes vendida. A maioria da mídia tem um cunho ideológico. E elas tentam fomentar, infelizmente, certo, na sociedade, uma bandeira ideológica, um identitarianismo, para dizer que as mulheres estão sendo mortas. Inclusive eu vejo, infelizmente, manifestação de juíza falando que as mulheres estão morrendo na mão dos homens. Bom, pelo que eu entendo da lei, e entendo muito, certo? Eu entendo especificamente que uma juíza ela não pode se manifestar nem para um lado nem para o outro. Ela tem que ser neutra, imparcial e tem que analisar cada caso pelas provas que existem sobre aquele ato e não pelo apreço ideológico a qual ela possui. Só que o que eu vejo hoje é muitas juízas se manifestando ideologicamente. E aí acaba a neutralidade da justiça, que deveria ser neutra. A gente tem um Estado laico que deveria ser cumprido, não é? E, infelizmente, o que acontece hoje, certo? Eu falo infelizmente, é essa massificação de dizer que todo homem é opressor e todo homem é machista, certo? Por parte de muitas mulheres feministas. Umas que são declaradas feministas e outras que são enrustidas feministas, que têm apreço por essa ideologia, né? Mas por que eu estou comentando tudo isso? Eu estou comentando tudo isso por quê? Porque, como todo homem na sociedade, eu já fui alvo disso daí. E, basicamente, eu tive que mostrar o contraditório. E para mostrar o contraditório, eu tive dificuldade, porque existem muitas pessoas que defendem essa ideologia feminista, que para mim é uma ideologia ginofascista, certo? Infelizmente, que não traz nenhum proveito nem para os homens, nem muito menos para as próprias mulheres. Ok? Outra questão é que muitas pessoas que me conhecem vêm ao meu encontro falar comigo referente às minhas posturas, minhas manifestações e aparições que eu faço nas redes sociais. Eu sou uma pessoa extremamente profissional no âmbito trabalhista. Todavia, no meu âmbito privado, eu tenho uma liberdade de pensamento. Isso é garantido pela Constituição. E outra coisa, não se mistura privado com público. Não se mistura pessoal com profissional. E as pessoas, infelizmente, terminam misturando isso. Certo? Termina misturando tudo isso. Um exemplo prático do que eu estou falando referente a esse respeito é o exemplo de Neymar. O que tem a ver de Neymar pegar 10, 5, 20 mulheres, se ele é um indivíduo mimimi, se ele simplesmente fala algumas questões fora do âmbito da sua profissão, o que tem a ver com o futebol? Nada. Só que alguns jornalistas, eles misturam esse tipo de coisa, ou seja, o cara, dentro do âmbito estatístico, ele traz um conteúdo bom para o futebol, que é o quê? O futebol por si.
próprio, é o CAC. E as estatísticas mostram isso, mesmo depois da lesão dele. E as pessoas tentam colocar a vida dele pessoal dentro do âmbito profissional, que são duas coisas distintas. E normalmente quem faz isso, infelizmente eu tenho que falar, são pessoas ligadas ao cunho ideológico da esquerda. Infelizmente. Né? Eu digo isso aí com o maior pesar, porque o Brasil hoje está polarizado. Né? E eu tenho que explicitar referente a isso. Só que teve um caso de uma agressão que viralizou nas redes sociais. Esse caso foi o seguinte: a mulher, desde o restaurante, estava simplesmente lá provocando o indivíduo. Jogou, inclusive, bebida nele, na cara dele, ficou todo molhado. Para, posteriormente, certo, ele não tomar uma postura mais extrema naquele exato momento, o que ele fez? Ele saiu do restaurante e foi embora. O que essa mulher fez? Essa mulher foi atrás dele para provocá-lo, certo? E foi atrás dele para provocá-lo. E aí ela ficou provocando ele, botou o dedo na cara dele, provocando. E aí levou o supetão dele. Aí eu vejo muitas manifestações de mulheres e de pró-feministas falando que o cara é o vilão da história. Me desculpa. Veja, até a lei condena esse tipo de coisa. Veja, a lei condena esse tipo de postura feminina que foi visto por essa mulher. Por exemplo, se alguém invade minha casa, certo? E eu tenho um revólver e meto uma bala nesse indivíduo que invadiu a minha casa. Eu estou dentro da lei. Por quê? Porque a lei diz que existe a excludência de ilicitude, que são 4 tópicos. Primeiro tópico é estado de necessidade. Segundo, legítima defesa. Terceiro, estrito de cumprimento de dever legal, certo? Ou no exercício regular de direito, certo? Então quer dizer o quê? Se eu estou na minha casa e o cara invade a minha casa, isso aqui é legítima defesa. Posso enquadrar também no estado de necessidade. Ok? Então isso não é crime. Da mesma forma que se alguém me agredir, e existem vários tipos de agressão: agressão psicológica, agressão moral e agressão física, que foi a que vocês observaram dele para com ela, certo? Só que quando ela jogou a bebida na cara dele, ela também praticou agressão física. É isso que as pessoas não entendem. O problema é que o homem, por ter mais força, quando ele revida, o agravo dele é muito maior do que a mulher quando ela agride o homem. Entende a questão? Só que tem um pequeno detalhe: se a mulher sabe que o homem, por natureza, tem mais força, por que ela vai provocá-lo? Entende a questão? Por que ela vai provocá-lo? É porque ela está querendo. E nesse caso aqui, ela fez de caso pensado, porque ela diz: olha, gravou tudo, certo? Ou seja, ela combinou com o cara que estava filmando, ao invés dessa situação ser extinta ali dentro do restaurante, ela pediu para um indivíduo gravar. Como é que esses indivíduos, tanto a mulher como o cara que está gravando, certo, sabia das reações dele? Porque fez isso de caso pensado. Então não tem o que questionar. O que o subtenente da polícia e advogado, bacharel em direito, falou, Ney Machado, ele falou que ela deveria ser presa. É verdade. Ela deveria ser presa. Por quê? Porque ela fez de caso pensado. Como é que uma pessoa vai gravar a discussão do outro? Como é que ela vai antecipar isso? Como é que ela vai fazer esse tipo de coisa? Ou seja, ela fez tudo isso de caso pensado. Tudo isso de caso pensado. Tanto o amigo deveria ser preso, o amigo dela, certo? Como, particularmente, ela deveria ser presa. Porque fez de caso pensado. E é isso que acontece, infelizmente, com a atitude de muitas mulheres, que provoca o cara constantemente, fica provocando o indivíduo. Quando o indivíduo reage, ela se coloca como vítima. E eu diria para você que esse tipo de ocorrência é mais de que 80% das situações quando a mulher é agredida fisicamente. Ela provoca, e quando o cara ele não aguenta mais a provocação, ele tem um ato extremo, essa mulher que provocou, do início ao fim, se coloca como vítima. Por quê? Porque normalmente ela faz em caso premeditado, ela grava em vídeo a situação, certo? Para depois prejudicar aquele indivíduo, porque ela já fez isso de caso pensado, certo? E essa situação, aonde foi gravado, certo, por uma terceira pessoa, foi feita de caso pensado. Veja a frase que ela colocou: você gravou tudo isso? No final, veja se não foi o que ela disse: você gravou tudo isso? Ou seja, ela fez de caso pensado, ela provocou para o cara agredir ela, para depois ela prejudicar o cara juridicamente. Entende? Então, ela que deveria ser presa nesse caso, como o Ney Machado falou, certo? Porque ela fez de caso pensado. E outra coisa,
Ela agrediu fisicamente ele. Quando ela jogou o copo com bebida na cara dele, isso é agressão física. Eu acho que as pessoas estão caindo, não estão caindo na real referente a isso. Entende? As pessoas parecem que estão deixando passar em branco um ato extremo. Entende? E é por isso, particularmente, que eu observo essas situações. Eu, nas minhas redes sociais, sempre coloco o contraditório. A mulher está sofrendo agressão, feminicídio. Eu sei que não é bem assim. Normalmente, na maioria das vezes, existe a provocação feminina. A gente, dentro da psicologia, chama isso, sabe de quê? De gaslight. Onde a mulher provoca, a mulher incita, a mulher faz com que o indivíduo fique com ódio e raiva dela momentaneamente. E aí o cara tem um ato extremo e ela depois se coloca como vítima. A gente chama isso de gaslight. Entende a situação? Então, isso acontece muito. Então a mulher agrediu ele fisicamente, porque ela jogou bebida na cara dele, isso é agressão física. Depois ela agrediu ele ainda com palavras, no aspecto moral e psicológico. Aí ele depois agrediu ela fisicamente, certo? Aí vem a discussão referente a essa questão da agressão dele, foi por quê? Porque o soco que ele deu nela foi muito forte e desproporcional ao que ela fez anteriormente. Só que observe o que ele simplesmente disse: pare de colocar o dedo na minha cara. Vá-se embora, pare de colocar o dedo na minha cara, senão você vai levar um supetão. Falou isso para ela, não com essas palavras, etc., mas nesse sentido, e ela continuou a provocá-lo. Então, ele aqui teve uma reação da ação inicial que ela teve. Só que pode ver que as emissoras de TV, quando noticiam um caso feito esse, certo? O que é que ela faz? Essas emissoras de TV, elas pegam só o trecho que o cara deu um supetão nela, ou um tapa, um soco, e coloca só essa parte, mas não coloca o que ela fez antes, para sempre colocar em evidência a mulher como vítima. Está dando para entender como é que acontece no Brasil as situações referentes às agressões ou feminicídio? Muitas vezes a mulher é coparticipante do processo. E, infelizmente, não é isso que é colocado pela mídia. Entendeu? Então, dentro do que a gente chama de excludente de ilicitude, que é o artigo 23 do Código Penal, certo? Artigo 23 do Código Penal, que é dividido em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Certo? Essas 4 etapas do que a gente chama de ilicitude, excludente de ilicitude, é o que está dentro da lei. E o que esse indivíduo teve está dentro do artigo 23, que é legítima defesa. Então, eu não vejo aí crime do indivíduo. Eu vejo, no máximo, se você considerar, a agressão dele foi desproporcional, certo, ao que ela fez anteriormente com ele. Mas ninguém tem sangue de barata, não. Certo? Porque muitas vezes uma agressão psicológica, uma agressão moral, ela fere muito mais do que uma agressão física. E quem vai dizer isso? É a indivídua que incitou essa situação ou o indivíduo que recebeu o agravo? Tá dando para entender porque eu não concordo com o movimento feminista nenhum. Está entendendo? Porque não tem nem pé nem cabeça, muitas fundamentações. O que pode ser questionado aí, dessa situação aí, foi o murro ou o supetão que ele deu nessa mulher. Que o impacto foi muito forte. Mas peraí, se eu sei que o homem tem mais força que a mulher, por que simplesmente a mulher vai provocar o cara? Porque a mulher faz tudo de caso pensado, porque tinha alguém gravando a provocação dela. E só gravou na parte, inclusive, né, que convinha a ela, que é a parte que ela levou o supetão. E a outra parte que se iniciou. Entende o que acontece? Por isso que a gente sabe que na própria lei brasileira se fala simplesmente do que a gente chama de... para você acusar alguém, você tem que ter prova. Mas não é só prova. Porque muitas vezes você tem a prova que é forjada. Ou seja, a mulher poderia ter o vídeo onde ele deu o soco. Mas o que aconteceu antes do soco? Que foi o motivo de ele dessa reação. Então, toda acusação, o indivíduo deve ter o direito de se defender. Isso é garantido por lei. Certo? Mas, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas estão ultrapassando essas etapas. Certo? E, infelizmente, né, acontece de a mulher sempre se colocar como vítima. Aliás, dificilmente, dentro de um atrito onde existe um homem e uma mulher, dificilmente eu observo a mulher admitir que ela foi errada. Você nunca vai ver isso. Você vai ver sempre a mulher acusando o homem de ser o opressor, de ser o machista, de ser o agressor, de ser o indivíduo que mata, de ser tudo isso. Mas nunca entre um atrito entre uma mulher e um homem, ela vai se colocar como uma culpada. Pode ter certeza disso. Porque isso é uma característica feminina, sempre se colocar como vítima da situação. Então, nesse caso em especial, tá entendendo? E eu digo isso aqui, é a minha opinião. A mulher que começou a confusão. Por mais que ele estivesse lá no restaurante, até
começar a dar confusão. Mas ele foi embora. E ela foi lá para provocar ele. Entende? Então ela está errada de qualquer forma. Entende? Só que aí vem as feministas colocando, infelizmente, uma situação totalmente deturpada da realidade. Entende? Ninguém tem sangue de barata não, pessoal. Por exemplo, se tivesse um homem, certo? O cara foi pro seu carro para ir embora. Aí fosse um homem atrás, outro homem atrás desse indivíduo. E ele chegasse e colocasse o dedo na cara desse indivíduo aí que está no carro, com certeza haveria uma briga e também esse indivíduo levaria um sopetão. Por quê? Porque não se coloca o dedo na cara de ninguém. Entende? Então isso não é porque ela é mulher. Isso aconteceu porque ela provocou. Porque se o que ela fez fosse feito por um homem, da mesma forma teria confusão. Entendeu a situação? Então, assim, o que eu acho aqui, em miúdos, é o que o ato do indivíduo, o soco que ele deu foi muito forte. Né? Isso aí é o que eu poderia, talvez, acarretar referente à intensidade que o cara teve. Está entendendo? A intensidade que o cara teve referente ao soco que ele deu. Desproporcional ao que ela fez anteriormente. No mais, os dois são culpados. Então, se tem que punir o homem, tem que punir a mulher. Só que, infelizmente, a nossa justiça hoje é pró-feminista. Vamos ser honestos aqui? É pró-feminista. A justiça hoje defende mulheres e demoniza os homens. A verdade é essa e tem que ser dita. Certo? Infelizmente. Então, se esse caso for para a justiça, tá entendendo? Com certeza ele pegará uma pena de, sei lá, de 5 anos e ela de 1 mês. Veja o caso especificamente do Henri Borel, onde a principal culpada não foi o cara, não. Na minha opinião, foi a própria mãe, porque gerou o filho e deixou o padrasto fazer essa barbaridade com a criança. E o que a juíza feminista fez? A juíza feminista, o que ela fez? Ela concedeu perdão judicial para a mulher. Por quê? Porque ela é feminista. Então, por isso que eu digo uma coisa para todos vocês. Não é porque justiça está com a verdade, não. Muitas decisões que foram feitas na sociedade, certo? Foram feitas à base de identitarianismo, de ideologias extremistas, aonde o indivíduo ou a indivídua, que é um profissional, seja juiz ou desembargador ou promotor, que deve ter a neutralidade em sua profissão, ele leva para o seu campo de trabalho sua ideologia particular. E a gente vê isso também, infelizmente, certo? A gente vê isso também, sabe aonde? Nas escolas, com os professores que normalmente têm uma bandeira ideológica e tenta passar essa ideologia pessoal e particular na didática para com os alunos. E às vezes aquela ideologia não é criticada, porque a maioria dos alunos tem a mesma bandeira do que o professor. Aí acha aquilo normal e não é. A educação, ao meu ver, deveria ser feita de uma outra forma no Brasil. Mas infelizmente a educação brasileira, e eu digo com maior pesar, é identitária. Então é por isso que se a educação é identitária, a justiça também vai ser identitária e também, infelizmente, a segurança no Brasil, ou quem compõe a força de segurança entre policiais, e a gente subdivide policiais, polícia militar, civil, científica, etc., também identitária. E aí, como é que a gente vai ter um país de Estado laico, aonde simplesmente deveria seguir os princípios que a gente chama do princípio da equidade, que é o princípio mais importante que rege a própria Constituição? Como? Não tem como. Então, por isso que o Brasil, infelizmente, com essa situação que vive hoje, polarizada no nosso país, não tem como mudar. Certo? Não tem como mudar. Por quê? Porque, infelizmente, muitos policiais são identitarianistas, muitos movimentos sociais, certo, existem no país, e normalmente hoje a gente não vive em uma democracia. Eu tenho que ser honesto com você, a gente não vive numa democracia, a gente vive num nepotismo partidário, certo? Há muito tempo. E, particularmente, a democracia foi jogada no lixo. Por quê? Porque a gente vive num estado extremamente ginofascista, que a lei demoniza os homens e dá privilégio às mulheres. Entende? Infelizmente, a gente vê isso na decisão que foi feita com o caso Henri Borel. A gente vê o caso do Daniel Alves, por exemplo. O caso do Daniel Alves é uma coisa ridícula, me desculpe. Onde foi encontrado esperma na boca da mulher e a mulher foi dizer que foi estuprada. E quando perguntaram do esperma na boca dela, ela foi dizer que não se lembrava. Só que as outras coisas ela se lembrou. Ela não se lembrou do sexo oral que ela fez no cara. Então é um caso ridículo e bizarro. Entende? Um caso extremamente ridículo e bizarro que aconteceu no Brasil.
Mas o que é que fizeram com o Daniel Alves? O que fizeram com o Daniel Alves foi que antes do julgamento, que a gente sabe que a lei garante a presunção da inocência, você não pode estar acusando alguém sem antes do julgamento definitivo, afetou completamente a imagem do Daniel Alves, do jogador. O Brasil fez isso pelas feministas. E aí, quando ele ganhou a causa, vê se essa mesma mídia que demonizou o cara depois noticiou com a mesma ênfase que estragaram a imagem do cara. Não. Então você vê a gente vivendo num estado ginofascista e, infelizmente, isso tende a piorar se ninguém se manifestar contra esse tipo de ocorrência. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham me compreendido. Um abraço, professor Rafael Nascimento.